Terceira Era, capítulo 25b, Os Regentes de Gondor. Yo, sejam muito bem-vindos a mais um novo Páscoa Gigante. Hoje nós vamos falar dos regentes governantes do reino de Gondor. O oitavo rei de Gondor, Romenda-Sil I, foi quem fundou a Casa dos Regentes. Eles deveriam ser escolhidos pelos reis como homens de alta confiança e sabedoria para auxiliá-los em seu reinado. Os regentes jamais seriam permitidos a ir para a guerra ou sequer deixar o reino. Porém, avançando um pouco no tempo, Húrin, o regente de Minar-Dil, o 25º rei de Gondor, criou a Casa de Húrin, composta por ele e seus descendentes. Os homens da Casa de Húrin possuíam sangue real de Númenor, mas não eram descendentes de Elendil na sucessão direta ao trono. E por conta disso, todos os reis que se sucederam escolheram como seus regentes apenas homens da Casa de Húrin. No tempo de Pelennor, regente de Eärnil II, o 32º rei de Gondor, o título de regente passou a ser hereditário, passando de pai para filho. Mais tarde, Eärnur, o último rei de Gondor, aceitou um desafio proposto pelo Witch King e nunca mais retornou ao reino. Ele não deixou descendentes e ninguém mais em Gondor tinha o direito de clamar o trono. Com medo de um novo fratricídio no reino devido ao vácuo de poder como já havia acontecido no passado, o regente Minar-Dil Voronoi foi nomeado como primeiro regente governante de Gondor. E aqui a gente começa o episódio de hoje. Minar-Dil Voronoi foi o primeiro regente governante de Gondor, governando de 2050 a 2080 da Terceira Era. Devido ao fato de que ninguém sabia o que havia acontecido com o rei, Minar-Dil fez um juramento de que apenas governaria o reino até que se desse o retorno do rei. Esse juramento foi feito por todos os outros regentes governantes subsequentes. Minar-Dil governou de forma sábia e sensata, e por isso seu nickname era Voronoi, que significa o mais sensato em Quenya. Do segundo até o nono regente governante houve um período chamado de Paz Vigilante, onde tudo estava bem, mas dava para ver que ia acontecer alguma merda em breve. Esse período durou de 2063 a 2460 da Terceira Era, então eu vou só passar os nomes deles na ordem aqui. Iradan, Herion, Belegorn, Húrin I, Túrin I, Hador, Barahir e Dior. Repare que era bem comum para os regentes nomear seus filhos em homenagem a figuras lendárias da Primeira Era. O pessoal lia bastante o Silmarillion lá. E só um adendo aqui, Hador, o sétimo regente, foi o último a viver por mais de 150 anos, como era comum para os Númenóreanos. Seguindo em frente, nós temos Denethor I. Ele foi o 10º regente governante de Gondor, governando de 2435 a 2467 da Terceira Era. Seu governo foi marcado pelo fim da Paz Vigilante e o retorno de Sauron para Dol Guldur, com a alcunha de O Necromante. Foi também na sua época que em Minas Morgul surgiu uma nova raça de orcs, os Uruk-hai, que passaram a aterrorizar a região de Ithilien, e Osgiliath foi capturada e a grande ponte de pedra destruída. Boromir foi o 11º regente governante de Gondor, governando de 2477 a 2489. Ele lutou em diversas campanhas para expulsar os Uruk-hais que haviam tomado a região de Ithilien. Depois de muita luta, ele conseguiu tomar Ithilien de volta para Gondor, porém ninguém morava mais lá com medo dos orcs. Boromir era um grande líder e até o Witch King tinha medo dele, porém, uma adaga de Morgul o perfurou e ele não resistiu ao ferimento. Cirion foi o 12º regente governante de Gondor, governando de 2489 a 2567 da Terceira Era. Durante seu governo, Cirion estava apreensivo quanto ao norte de Gondor, que há muito tempo havia sido desguarnecido. Seus espiões descobriram que uma tribo de Easterlings chamada Balcoth havia migrado do mar interno de Hum e se estabelecido em Dol Guldur, na Floresta das Trevas. Ele tentou enviar pedidos de ajuda diversas vezes aos Eotheod, que agora viviam no extremo norte, mas nenhum mensageiro retornava. Cirion então se preparou para a invasão e moveu suas forças até as planícies de Calenardon para defender seu reino. Mas os Balcoth se uniram aos orcs das Montanhas da Névoa e deram uma coça nos guerreiros de Gondor. Tudo parecia perdido até que Eorl, o jovem, veio com os Eotheod ao seu resgate. Os inimigos foram então derrotados e Cirion concedeu a Eorl as planícies de Calenardon, onde ele fundou o Reino dos Cavaleiros de Rohan. Halas foi o 13º regente governante de Gondor, governando de 2567 a 2605 da Terceira Era. Halas foi aquele que criou o nome Rohan para o novo reino dos Eotheod. Nada demais aconteceu em seu governo, ou no governo de seu filho, Húrin II, depois dele, de 2605 a 2628 da Terceira Era. E durante o governo dos próximos 3 regentes,
Gondor passou por alguns problemas com os Corsários de Umbar, mas nenhum evento grandioso ocorreu nesse período, de 2628 a 2698 da Terceira Era. E esses regentes eram Belector I, Orodreth e Ecthelion I. Eglamoth foi o 18º regente governante de Gondor, governando de 2698 a 2743 da Terceira Era. Durante o seu governo, os Rohirrim pediram ajuda para combater os Dunlendings que haviam tomado Isengard, mas devido aos problemas com os Corsários de Umbar, Eglamoth não pôde dispor de seus homens. Beren foi o 19º regente governante de Gondor, governando de 2743 a 2763 da Terceira Era. Beren passou a maior parte do seu governo lutando contra os Corsários de Umbar no sul de Gondor. Durante o longo inverno, Rohan pediu ajuda de Gondor mais uma vez, pois o reino estava sendo atacado pelos Dunlendings agora. Porém, Gondor também estava sendo atacado e nenhum dos dois reinos pôde ajudar o outro. Beregond foi o 20º regente governante de Gondor, governando de 2763 a 2811 da Terceira Era. Beregond finalmente foi aquele que conseguiu derrotar os Corsários de Umbar no sul, e sendo assim, ele finalmente pôde enviar ajuda a Rohan, que finalmente derrotaram os Dunlendings no lado deles. Também foi durante o seu tempo que ocorreu a derrota dos orcs pelas mãos dos anões na Batalha de Azanulbizar. E muitos orcs que fugiram de lá passaram a se abrigar nas Montanhas Brancas, em Gondor, e causar problemas ao reino. Levou algum tempo, mas Beregond conseguiu erradicar os invasores. Belector II foi o 21º regente governante de Gondor, governando de 2811 a 2872 da Terceira Era. Belector II foi o último da sua linhagem a viver por mais de 100 anos, e quando ele morreu, a Árvore Branca de Gondor também morreu. Só que mesmo sem vida ela foi deixada lá, em pé, até que o rei retornasse. Já o seu filho, Thorondir, o 22º regente governante, governou apenas por 10 anos depois da morte do seu pai. Túrin II foi o 23º regente governante de Gondor, governando de 2882 a 2914 da Terceira Era. Durante seu governo, orcs novamente invadiram Ithilien. Túrin II, então, estabeleceu uma guarnição de Rangers para patrulhar e tentar eliminar os orcs de lá. Também durante seu reinado, Gondor foi atacado pelos Haradin, e Túrin II pediu ajuda dos Rohirrim, que honraram o juramento de Eorl, expulsando os invasores ao lado dos Gondorianos. Turgon foi o 24º regente governante de Gondor, governando de 2914 a 2953 da Terceira Era. Seu governo em si foi pacífico e tranquilo, porém, também foi o período em que Sauron se revelou abertamente em Mordor e declarou guerra aos povos livres da Terra-média, dando início à Guerra do Anel. Ecthelion II foi o 25º regente governante de Gondor, governando de 2953 a 2984 da Terceira Era. Durante seu governo, Thorongil, um estranho vindo do norte, se juntou aos seus exércitos e enfraqueceu bastante os Corsários de Umbar em um ataque surpresa. Thorongil era o nome usado por Aragorn em suas viagens ao sul. Denethor foi o 26º regente governante de Gondor, governando de 2984 a 3019 da Terceira Era. Ele era um líder exemplar, porém bastante orgulhoso. Denethor tinha bastante ciúmes de Thorongil, que conquistou a todos no reino, inclusive seu pai. Ele também não gostava de Gandalf, e por isso e outros motivos, preferiu seu filho mais velho, Boromir, ao seu filho caçula, Faramir, devido à amizade que ele tinha com o mago. Após a morte de sua esposa, Denethor se tornou um homem sombrio e sempre de luto. E preocupado com o estado em que Gondor agora se encontrava, Denethor começou a utilizar a Palantir de Minas Tirith. Eventualmente, Sauron o pegou olhando pela Palantir e tentou conquistá-lo, mas Denethor era forte e o Senhor do Escuro falhou. E após sua vitória no embate contra Sauron, Denethor virou sua Palantir para Saruman e conseguiu extrair diversas informações do Mago Traidor. E como vocês podem ver, o cara era sinistro, brigava de frente com gente grande, mas ele também não saiu ileso disso tudo. Apesar de enfraquecido, Denethor continuou seus embates mentais através da Palantir contra o Senhor do Escuro. Só que, como eu disse, somente não saiu ileso e ele começou a desconfiar de todos que se opunham a Sauron, mas não estavam sob seu governo. Após Faramir ter uma visão sobre a ruína de Isildur estar nas mãos de um pequeno em Rivendell, Boromir pediu para ir lá investigar. Porém,
O filho favorito de Denethor não retornou de sua jornada, e após ele descobrir da sua morte, o regente começou a se desesperar. Além de sua mente ter enfraquecido após os embates contra Sauron, seu espírito também estava se quebrando, pois ele não via mais esperança para os homens após contemplar o tamanho da força do seu inimigo. Faramir havia se encontrado com Frodo e o deixado seguir viagem, e quando Denethor ficou sabendo disso, ele disse que se fosse Boromir, a arma do inimigo estaria agora em seu poder. Se sentindo culpado, Faramir foi com seus homens tentar conquistar os Gilead de volta para Gondor, mas foi ferido mortalmente. Após receber o corpo de seu filho e contemplar com seus próprios olhos o massivo exército de Sauron adentrando Gondor, Denethor deu uma última olhada na Palantir. Ali, ele viu Frodo sendo capturado em Mordor. Sua esperança se esvaiu completamente e ele decidiu se suicidar, ateando fogo em si mesmo junto do corpo de seu filho. Acontece que Faramir não estava morto no final das contas e conseguiu escapar da pira, mas Denethor se matou mesmo assim. Apesar de que ele se tornou regente um mês e meio antes da coroação de Aragorn como rei Elessar, Faramir não é contado como um dos regentes governantes de Gondor. Aragorn lhe concedeu o título de Príncipe de Ithilien e manteve a sucessão dos regentes na casa de Faramir. Após a morte de Faramir no ano 82 da Quarta Era, seu filho Elboron se tornou o novo regente do rei Elessar e possivelmente até do filho dele, o rei Eldarion. O filho de Elboron, Barahir, foi o último regente de Gondor de que se tem registros. E como quase tudo da Quarta Era, qualquer coisa que se tenha para contar sobre os regentes além desse período, só Tolkien sabia dizer. In